No interior de São Paulo, existem cidades que passam despercebidas até mesmo por quem mora no próprio estado. Lugares pequenos, afastados das rodovias principais, onde a rotina parece simples demais para chamar atenção. Durante o dia, tudo funciona normalmente. Comércio aberto, pessoas se cumprimentando, crianças indo e voltando da escola, o som distante de rádios ligados em volume baixo. Nada parece fora do lugar. Mas quando a noite chega, algo muda. Não é algo que se perceba de imediato. Não há um evento claro, um barulho específico ou uma cena que chame atenção de forma óbvia. É uma mudança gradual. Um silêncio que se torna mais pesado. Uma sensação difícil de explicar, mas impossível de ignorar para quem vive ali há tempo suficiente. Esse relato começou a surgir a partir de comentários isolados. Moradores antigos que evitavam sair depois de certo horário. Comerciantes que fechavam as portas mais cedo sem um motivo claro. Pessoas que, quando questionadas, respondiam apenas com frases vagas como "é melhor não ficar na rua à noite" ou "depois de certa hora, é diferente". A cidade fica cercada por áreas de mata, estradas de terra e antigas propriedades rurais. Não há iluminação adequada fora do centro. Alguns postes funcionam, outros não. O breu começa cedo. E é justamente nesse horário que os relatos começam a se repetir. Moradores afirmam que, depois de determinado momento da noite, a cidade parece esvaziar. Não no sentido literal de desaparecerem pessoas, mas no comportamento. Janelas se fecham. Luzes se apagam. O movimento some rápido demais para um lugar onde todos costumavam ficar sentados na calçada conversando até tarde. Quem precisa sair à noite descreve uma sensação estranha. A impressão constante de estar sendo observado, mesmo em ruas vazias. Não é medo direto. É desconforto. Um alerta silencioso que faz a pessoa acelerar o passo sem perceber. Alguns relatam ouvir passos que não acompanham os próprios movimentos. Outros dizem perceber vultos no limite da visão, sempre próximos demais para serem ignorados, mas distantes demais para serem identificados. Quando tentam olhar diretamente, não há nada. O mais curioso é que esses relatos não vêm de uma única pessoa ou grupo específico. Eles aparecem em diferentes épocas, com pessoas que não se conhecem, mas descrevem sensações muito parecidas. Sempre à noite. Sempre nos mesmos horários. Sempre nos mesmos locais. Existe uma estrada específica que corta a cidade e liga a região rural ao centro. Durante o dia, é apenas uma estrada comum, usada por trabalhadores e moradores. À noite, quase ninguém passa por ali. Não porque seja perigosa oficialmente, mas porque não é uma boa ideia, segundo os moradores. Algumas pessoas que ignoraram os avisos relatam experiências difíceis de explicar. Sensação de perda de tempo, confusão mental, lapsos de memória. Há quem diga que saiu de casa para uma caminhada rápida e voltou horas depois sem lembrar do caminho percorrido. Outros dizem que voltaram diferentes. Não fisicamente, mas no comportamento. Pessoas que antes eram comunicativas se tornaram fechadas. Pessoas tranquilas passaram a evitar contato. Em alguns casos, parentes afirmam que a pessoa não parecia mais a mesma, embora exames e conversas não apontassem nada concreto. A polícia local nunca registrou ocorrências formais ligadas a esses relatos. Oficialmente, não há nada fora do normal. Nenhum crime específico, nenhum evento anormal reconhecido. Mas a ausência de registros não impediu que o medo silencioso se espalhasse. Moradores mais antigos afirmam que isso não é recente. Que algo semelhante já era comentado décadas atrás, quando a cidade ainda era menor. Naquela época, sem internet ou celulares, as histórias se espalhavam apenas de boca em boca. E, curiosamente, sempre com o mesmo conselho no final: à noite, fique em casa. Alguns dizem que o fenômeno não acontece todas as noites. Outros afirmam que há dias específicos em que o clima muda completamente. O ar parece mais pesado. Os sons da mata ficam diferentes. Cachorros se recusam a sair. Cavalos ficam agitados sem motivo aparente. Nada disso é fácil de provar.
Mas o padrão é consistente demais para ser ignorado. E talvez o mais inquietante seja isso: a cidade continua existindo normalmente. Pessoas continuam morando ali. Crianças continuam crescendo ali. Mas todos aprendem cedo que existe um limite invisível. Um horário depois do qual é melhor não insistir. Porque, segundo quem vive ali, quando a noite cai naquele lugar, algo acontece. Com o passar do tempo, tornou-se impossível ignorar que algo mudava na cidade depois que o sol se punha. Durante o dia, tudo parecia comum. As pessoas circulavam, o comércio funcionava, crianças brincavam na rua, idosos se sentavam nas calçadas para conversar. Nada fora do normal. Era noite que o comportamento do lugar começava a mudar de forma sutil, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Moradores mais antigos costumam dizer que a cidade dorme cedo por um motivo. Não era apenas costume. Era cautela. Quando perguntados diretamente, muitos desconversam. Mudam de assunto. Ri nervoso. Dizem que é exagero, superstição, coisa de gente antiga. Mas basta insistir um pouco mais para perceber o desconforto. Um dos primeiros sinais relatados por quem vive ali há décadas é o silêncio. Não um silêncio comum, mas um silêncio estranho, pesado, como se os sons simplesmente fossem sugados. Grilos param de cantar. Cachorros deixam de latir. O vento parece cessar de repente. Em algumas noites, o silêncio é tão intenso que moradores relatam conseguir ouvir o próprio coração bater. Esse silêncio costuma começar sempre no mesmo horário, geralmente depois das 10 da noite. Não acontece todas as noites, mas quando acontece, é impossível não perceber. Pessoas que estão na rua aceleram o passo sem saber exatamente por quê. Quem está em casa fecha portas e janelas mesmo sem necessidade. Um instinto coletivo parece tomar conta do lugar. Alguns moradores afirmam que, nesses momentos, a iluminação pública começa a falhar de forma irregular. Não é um apagão total. São postes que piscam, luzes que ficam mais fracas, sombras que parecem se mover onde não deveriam. Técnicos da prefeitura já foram chamados inúmeras vezes, mas raramente encontram defeitos concretos. Um relato recorrente envolve pessoas que olham para a rua pela janela e sentem a estranha sensação de que não estão sozinhas, mesmo quando não há ninguém visível. Uma presença invisível, mas opressiva. Não é medo imediato. É desconforto. Uma certeza silenciosa de que algo observa. Há também histórias de moradores que, ao saírem à noite por necessidade, percebem mudanças sutis no ambiente. Ruas que parecem mais longas do que durante o dia. Esquinas que demoram mais para chegar. Pontos de referência que parecem ligeiramente fora do lugar. Nada drástico o suficiente para virar prova, mas perturbador demais para ser ignorado. Um dos relatos mais repetidos envolve a estrada de terra que liga a cidade a uma área rural próxima. Durante o dia, é apenas uma estrada comum. À noite, ninguém gosta de passar por ali. Motoristas relatam sensação de desorientação, dificuldade para manter a atenção e, em alguns casos, a impressão clara de que algo atravessou a estrada, mesmo quando não há nada. Um homem que mora na cidade desde criança contou que certa noite precisou sair para buscar um parente doente. Ele afirma que fez o trajeto centenas de vezes ao longo da vida. Mas naquela noite, algo estava diferente. A estrada parecia interminável. O relógio do painel marcava horários que não faziam sentido. O rádio perdeu o sinal completamente, mesmo em frequências locais. Segundo ele, em determinado ponto, sentiu uma pressão no peito, como se o ar tivesse ficado mais pesado. Teve a impressão clara de que estava sendo observado pela mata ao redor. Não viu nada. Não ouviu nada. Mas o medo foi tão intenso que ele acelerou sem pensar. Quando finalmente chegou ao destino, percebeu que havia levado quase o dobro do tempo habitual. O mais estranho é que, ao retornar no dia seguinte, durante o dia, o percurso levou exatamente o tempo normal. Nenhuma explicação foi encontrada. Outros moradores relatam sonhos recorrentes após certas noites. Sonhos extremamente vívidos, sempre com os mesmos elementos, ruas vazias, figuras indistintas,
a sensação de estar perdido dentro da própria cidade. Alguns acordam com a impressão de que passaram a noite inteira acordados, mesmo tendo dormido. Há ainda relatos mais inquietantes. Pessoas que afirmam ter visto movimentações à noite que não conseguem explicar. Silhuetas paradas à distância. Algo que parece humano, mas não se move como uma pessoa comum. Sempre observando. Sempre imóvel. Sempre desaparecendo quando alguém tenta se aproximar ou acender uma luz. O padrão desses relatos é perturbador porque não se trata de um único morador ou de uma única época. As histórias se repetem ao longo de décadas, sempre com detalhes muito parecidos. Pessoas diferentes, sem contato entre si, descrevem sensações quase idênticas. A polícia local raramente registra ocorrências relacionadas a esses relatos. Não há denúncias formais. Não há provas materiais. Quando alguém tenta registrar algo, geralmente desiste no meio do caminho. Alguns dizem que não vale a pena. Outros dizem que ninguém leva a sério. Há também quem diga que falar demais só traz problemas. O que mais chama atenção é que a cidade não parece querer ser investigada. Pessoas de fora que tentam passar a noite relatam desconforto imediato. Alguns dizem que acordam no meio da madrugada com a sensação de que precisam ir embora. Outros simplesmente não conseguem dormir e saem da cidade ao amanhecer sem saber explicar exatamente o motivo. Moradores antigos afirmam que o lugar escolhe quem fica. Uma frase estranha, dita quase sempre em tom de brincadeira, mas carregada de algo que não parece brincadeira nenhuma. Com o passar dos anos, a cidade continuou existindo, crescendo lentamente, recebendo novos moradores. Mas algo nunca mudou. A sensação de que, à noite, aquele lugar não é exatamente o mesmo. E talvez o mais inquietante seja perceber que ninguém sabe dizer quando isso começou. Não há um marco. Não há um evento inicial claro. Apenas a certeza de que, desde que alguém consegue se lembrar, as noites ali nunca foram completamente normais. E quanto mais se tenta entender, mais surge a sensação de que talvez algumas coisas não queiram ser entendidas. O que começou a mudar o comportamento dos moradores não foi um acontecimento isolado, mas a repetição. Quanto mais o tempo passava, mais pessoas percebiam que certos episódios não podiam ser tratados como coincidência. Havia um padrão. Um horário. Um silêncio específico que antecedia os acontecimentos. Sempre depois de determinado ponto da noite, quando a cidade parecia desligar, algo se manifestava. Alguns chamavam de sensação. Outros de presença. Poucos tinham coragem de usar palavras mais diretas. Mas todos descreviam algo semelhante, a impressão clara de que não estavam sozinhos, mesmo quando estavam. Não era medo comum. Era desconforto profundo, quase físico, como se o ar ficasse mais pesado e a percepção mudasse. Moradores que trabalhavam à noite foram os primeiros a notar alterações mais evidentes. Vigias, motoristas, pessoas que precisavam atravessar ruas vazias depois das 10, 11 horas. Muitos começaram a evitar certos trajetos. Outros passaram a carregar objetos religiosos. Alguns simplesmente pediram demissão ou mudaram de rotina sem explicar o motivo. Havia relatos de pessoas que afirmavam ouvir passos atrás de si, mesmo em ruas completamente desertas. Quando olhavam para trás, não havia ninguém. Mas o som continuava. Sempre acompanhando. Sempre à mesma distância. Nunca se aproximava, nunca se afastava. Apenas seguia. Outros diziam que luzes dentro de casas vazias se acendiam sozinhas. Casas abandonadas há anos. Sem energia ativa. Sem moradores. Ainda assim, em noites específicas, janelas ficavam iluminadas por alguns minutos, apenas para depois tudo voltar à escuridão. Quando alguém tentava se aproximar, o fenômeno cessava. O mais perturbador era que esses relatos vinham de pessoas diferentes, que não se conheciam profundamente, em períodos distintos. Quando comparados, os detalhes coincidiam demais para serem ignorados. O horário. A sensação. O local. Tudo apontava para algo recorrente. Houve um episódio específico que marcou definitivamente a memória da cidade.
Um morador antigo, conhecido por ser cético e reservado, saiu de casa para fechar o portão por volta da meia-noite. Minutos depois, vizinhos ouviram um barulho estranho, como algo sendo arrastado lentamente pelo chão. Não houve gritos. Não houve pedido de socorro. Apenas o som. Quando familiares perceberam que ele não havia voltado, saíram para procurar. O portão estava aberto. A rua vazia. Nenhum sinal de luta. O homem foi encontrado horas depois, dentro de casa, sentado na sala, olhando fixamente para a parede. Não respondia. Não reconhecia ninguém. E o mais estranho, dizia que havia passado horas conversando com alguém ali fora. Alguém que ele não conseguia descrever. Após esse episódio, o medo deixou de ser silencioso. As pessoas começaram a falar, ainda que com cuidado. Alguns afirmavam que aquilo sempre existiu, mas que antes ninguém ousava dar atenção. Outros acreditavam que algo havia sido despertado. Uma mudança recente. Um evento que teria alterado o equilíbrio do lugar. Há quem diga que tudo começou após obras realizadas em uma área específica do município. Um antigo terreno, fechado por décadas, foi escavado para a construção. Durante as obras, trabalhadores relataram mal-estar constante, ferramentas que quebravam sem motivo, ruídos vindos do solo durante a noite. Alguns pediram para sair do serviço. Outros simplesmente desapareceram do trabalho e nunca mais voltaram à cidade. Desde então, as manifestações se intensificaram. Sempre à noite. Sempre discretas. Nunca violentas de forma direta, mas profundamente perturbadoras. Como se algo estivesse apenas observando. Testando. Aprendendo. Moradores mais velhos começaram a resgatar histórias antigas. Relatos passados de geração em geração sobre algo que não deveria ser perturbado. Um acordo silencioso que mantinha a cidade em equilíbrio. Não sair tarde. Não andar sozinho. Não provocar. Não olhar diretamente. O problema é que o mundo mudou, mas o lugar permaneceu o mesmo. Novas pessoas chegaram sem conhecer essas regras implícitas. Visitantes, curiosos, gente de fora. E foram justamente esses que começaram a voltar diferentes. Pessoas que passavam poucos dias na cidade e retornavam caladas, introspectivas, com comportamento alterado. Alguns relataram sonhos recorrentes. Outros desenvolveram ansiedade intensa. Alguns nunca mais quiseram falar sobre o que viveram ali. O que mais assusta não é a falta de respostas, mas a sensação de que quem vive ali já aceitou. Como se conviver com o inexplicável fosse mais fácil do que enfrentá-lo. Como se admitir que algo acontece à noite fosse abrir uma porta que ninguém quer escancarar. E assim, todas as noites, a cidade do interior de São Paulo continua existindo. Tranquila durante o dia. Com crianças brincando, comércio aberto, rotina normal. Mas quando o sol se põe e o silêncio se instala, algo muda. Algo observa. E quem percebe, nunca esquece. À medida que os anos passaram, os relatos vindos do interior de São Paulo começaram a se acumular de forma silenciosa, quase orgânica. Não havia um ponto exato de início nem um evento único que pudesse ser marcado como origem. Era como se algo estivesse ali há muito tempo, apenas esperando ser percebido. E quando finalmente começou a ser notado, já era tarde demais para separar boato de experiência real. O que mais chamava atenção não era apenas o que acontecia à noite, mas o efeito prolongado em quem vivia aquilo. Pessoas que passaram apenas uma noite na região voltavam diferentes. Não feridas, não machucadas, mas alteradas. O olhar parecia distante. As respostas vinham mais lentas. Alguns diziam sentir que algo ficou para trás, outros tinham a sensação oposta, de que algo os acompanhou para fora da cidade. Moradores antigos afirmam que, depois de certas noites, o amanhecer nunca parece normal. O céu nasce igual, o sol aparece no mesmo lugar, mas o ambiente carrega uma estranheza difícil de explicar. Há dias em que ninguém comenta nada, mas todos percebem. Um silêncio coletivo se instala, como se falar fosse perigoso demais. Alguns tentaram racionalizar.
Disseram que poderia ser efeito psicológico, histeria coletiva, influência do isolamento ou até cansaço. Mas essas explicações não conseguem sustentar um detalhe específico. Pessoas que nunca se conheceram, em épocas diferentes, descrevem exatamente as mesmas sensações. O mesmo medo sem causa aparente. O mesmo desconforto ao olhar para determinados pontos da cidade. A mesma certeza de que, depois que escurece, algo muda. Há uma rua específica que aparece com frequência nos relatos. Durante o dia, é apenas mais uma rua comum, com casas simples e árvores antigas. À noite, no entanto, moradores evitam passar por ali. Não há iluminação adequada, mas isso nunca foi problema antes. O medo não vem da escuridão em si, mas da sensação de presença. Muitos dizem sentir que estão sendo observados, não de um ponto fixo, mas de todos os lugares ao mesmo tempo. Cães se recusam a entrar na rua depois de certo horário. Cavalos empacam. Crianças acordam chorando sem motivo aparente. Algumas pessoas relatam ouvir passos que não pertencem a ninguém. Outras juram ouvir vozes, sempre baixas, sempre indecifráveis, como se algo tentasse se comunicar sem realmente querer ser entendido. O mais perturbador é que nada disso deixa provas concretas. Não há imagens claras. Não há gravações definitivas. Câmeras falham justamente quando algo acontece. Celulares descarregam mais rápido. Relógios param ou atrasam. Tudo parece colaborar para que não haja registros confiáveis. Quem tenta investigar por conta própria costuma desistir rapidamente. A sensação constante de desconforto mina a vontade de continuar. Alguns relatam dor de cabeça intensa, náusea ou um medo irracional que surge do nada. Outros simplesmente dizem que não é uma boa ideia mexer nisso. Há também quem acredite que o fenômeno esteja ligado à própria história do lugar. Terras antigas, ocupadas e reocupadas ao longo dos séculos. Trilhas esquecidas. Caminhos que já foram usados para fins que hoje ninguém quer lembrar. Mas, como quase tudo nessa história, isso nunca foi confirmado. O que se sabe é que o padrão continua. Pessoas passam pela cidade. Algumas não percebem nada. Outras sentem algo estranho, mas seguem a vida. E há aquelas que nunca mais são as mesmas. Não falam muito sobre o que viveram. Evitam detalhes. Mudam de assunto. Como se colocar em palavras fosse perigoso demais. Moradores dizem que o interior de São Paulo guarda muitos segredos, mas poucos tão persistentes quanto esse. Um lugar onde a noite não é apenas ausência de luz, mas presença de algo que não se revela completamente. Algo que observa. Algo que interfere. Algo que não quer ser compreendido. Talvez nunca haja uma resposta definitiva. Talvez esse tipo de coisa exista justamente porque não pode ser explicada. O que torna tudo ainda mais inquietante é a certeza de que o lugar continua lá. Funcionando. Recebendo pessoas. Vivendo sua rotina normal durante o dia. Esperando a noite chegar. E quando ela chega, segundo quem vive ali, o interior de São Paulo deixa de ser apenas interior. Torna-se outra coisa. Algo que você só entende depois de passar por isso. E mesmo assim, dificilmente consegue explicar. Se você conhece algum lugar onde coisas estranhas acontecem à noite, se já ouviu histórias parecidas ou se esse relato te causou desconforto, compartilhe nos comentários. Porque, às vezes, perceber padrões é a única forma de entender que essas histórias não são tão isoladas quanto parecem. E talvez, só talvez, elas estejam mais próximas do que imaginamos.